Boa tarde mais uma vez. Vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Nós acabamos de rezar, entregando esta live, este momento de partilha ao Senhor. Queria convidar você a pegar a sua Bíblia. Aí no comentário fixo aí embaixo, você vai ver que nós vamos partilhar hoje o Salmo 123. A minha Bíblia é Ave Maria. Então pode ser que, se a sua Bíblia não for Ave Maria, ou é um salmo antes do 122, ou um salmo depois, né? Então você pode partilhar aí conosco, né? Pode acompanhar a leitura. Como tem dizendo aí no comentário também, eu quero hoje partilhar com vocês duas coisas que Deus colocou no meu coração sobre o segredo para a gente experimentar a ressurreição do Senhor. Neste domingo agora, né, nós celebramos de sábado para domingo essa vigília e essa alegria da ressurreição. Jesus ressuscitou, está vivo. Então que bom, bendito seja Deus. Bendito seja Deus que quis nos dar a vida e a vida em abundância e venceu a morte por nós. Então eu queria partilhar com vocês esse segredo. Qual é o segredo, né? Porque nós falamos muito de ressurreição, Jesus ressuscitou. Qual é o segredo para experimentar dessa ressurreição? Como que eu faço na minha vida, no meu coração, para viver a experiência dessa ressurreição com Jesus? Então eu quero partilhar e falar desse segredo para você. Segredo de ouro. Então você pode pegar a sua Bíblia, nós vamos ler esse salmo. O Salmo 123. O Salmo 123 é um salmo que fala sobre um louvor, um grito de gratidão, né? Um canto de gratidão a Deus por Ele estar conosco. Vamos ler juntos? O salmo diz assim: se o Senhor não tivesse estado conosco, sim, diga ao Israel, se o Senhor não tivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós teriam então nos devorado vivos, quando seu furor se desencadeou contra nós. As águas nos teriam submergido, uma torrente teria passado sobre nós. Então nos teriam devorado vivos, recoberto. Uma torrente teria passado sobre nós, então nos teriam recoberto as ondas entumecidas. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos seus dentes. Nossa alma escapou como um pássaro, os laços do caçador. Rompeu-se a armadilha e nos achamos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos ler de novo mais uma vez? O salmo diz assim: se o Senhor não tivesse estado conosco, sim, diga ao Israel, se o Senhor não tivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós teriam então nos devorado vivos, quando seu furor se desencadeou contra nós. As águas nos teriam submergido, uma torrente teria passado sobre nós. Então nos teriam recoberto as ondas entumecidas. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro dos laços do caçador. Rompeu-se a armadilha e nos achamos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. É isso mesmo. Vocês estão lembrando aqui nos comentários, né? A cantora católica Helena Ribeiro canta esse salmo. E é um salmo muito forte, né? Eu queria partilhar esse salmo com vocês, porque ele nos faz lembrar de algo muito importante. Esse salmo é um salmo de louvor e de recordação daquilo que Deus fez na vida do salmista. Ele vai reconhecendo o que teria
acontecido se Deus não estivesse com ele, e também o que aconteceu por Deus estar com ele, por Deus estar com a sua mão estendida, por Deus estar colocando o seu olhar, a sua proteção sobre ele. Mas eu quero partilhar com você um outro ponto que talvez a gente não percebe. O salmista, ele reconhece, né, que Deus esteve com ele. Mas mais ainda, quando ele reconhece, ele está colocando em prática a memória. Ou seja, ele não esquece da intervenção de Deus. Ora, o salmista decidiu fazer um canto de louvor ao Senhor para bendizê-lo, porque Deus não o esqueceu. Deus esteve ao seu lado, Deus esteve com ele. E a gente percebe que no Salmo, puxando um pouco para a minha área, né, a gente vai olhar para os verbos do Salmo, para as palavras, e os verbos, eles estão no modo subjuntivo, né? E eles estão também no passado. O que quer dizer isso? É uma condição, né? O modo subjuntivo nos faz pensar numa condição. Ele diz: se o Senhor não tivesse estado conosco, se Deus não tivesse estado comigo, teria acontecido isso. Se Deus não tivesse me protegido, teria acontecido uma desgraça. Se Deus não estivesse comigo, eu hoje estaria dizendo uma derrota e não cantando uma vitória. Então os verbos, eles vão nos colocando para isso. Uma condição. Se Deus não tivesse estado comigo, se Ele não tivesse me protegido, o que teria sido se Ele não tivesse olhado para mim? E os verbos também estão no modo subjuntivo no passado. E aqui está um ponto essencial. Tá vendo? O português também ajuda a gente a repetir a palavra de Deus. Como eles estão no passado, no modo subjuntivo, eles colocam para nós um processo. Ou seja, quando o salmista diz assim: se Deus não tivesse estado comigo, os homens teriam me derrotado, as ondas teriam passado sobre mim, os homens furiosos teriam me derrotado, se Deus não estivesse comigo, se Deus não tivesse estado ao meu lado. Então esse passado dá uma ideia de que Deus agiu no acontecimento. O salmista não está louvando a Deus porque Deus tirou do caminho dele todas as lutas. Olha só que lição. O salmista está louvando a Deus porque em meio às lutas, em meio ao processo, quando os homens se levantaram contra ele para derrotá-lo, quando as ondas vieram, quando as tribulações vieram, Deus agiu. Se nesse momento Deus não tivesse com ele, ele não teria vencido pelas suas próprias forças. E que grande lição é essa? Ontem um amigo da comunidade, né, repostou, né, uma frase que dizia sobre isso. Que nós passamos a nossa vida por muitas coisas que são processos. E nós não podemos fugir deles. Muitas vezes o que acontece conosco é que a gente quer que a cruz não aconteça. A gente quer que as dificuldades não aconteçam. A gente muitas vezes se pergunta, né? Onde está Deus nesse momento que nós estamos vivendo, né? Onde está Deus? Por que Ele não acaba com o sofrimento? Por que Ele não acaba com a minha dificuldade? Por que Ele não acaba com o meu desemprego? E aí a gente começa a pensar somente na negação da cruz. Eu não quero esperar em Deus o meu emprego. Eu não quero esperar em Deus a cura. Eu não quero esperar em Deus que esse sofrimento passe. Por mim, ele nem tinha vindo. O sofrimento nem vinha, nem batia na minha porta. Claro, ninguém quer sofrer, né? Mas o que o salmista está ensinando aqui é que o nosso Deus, ele é um Deus da verdade. O nosso Deus não é um Deus da mentira. Como a gente escuta em muitas esquinas por aí, né? Que muitos falsos profetas pregam, né? Que Deus vai acabar com o nosso sofrimento, que você vai ter uma prosperidade abundante, que você vai ficar muito rico, que você nunca mais vai chorar, nunca mais vai sofrer, que tudo vai passar. Esse Deus não é o Deus verdadeiro. Esse Jesus não é Jesus. Mas
Eu quero dizer para você que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, aquele que passou pela cruz e ressuscitou, é esse Deus no qual o salmista está louvando. O Deus que não mente para nós. O próprio Jesus, lá na frente, vai dizer para nós, né? Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus não falou, a partir de agora vocês não vão sofrer mais. Eu vou tirar todo o sofrimento da vida de vocês. Ele disse, não, vocês estão neste mundo. E nesse mundo, enquanto estivermos aqui, vocês terão aflições. Vocês terão tribulações. Assim como ele também teve. Assim como ele teve que passar pela cruz. Mas ele ora e diz, mas coragem, eu venci o mundo. É esse Deus que o salmista está louvando. O Deus que pede para que a gente não fuja do processo. Então talvez hoje a nossa oração precise ser uma oração diferente. Nós não vamos deixar de pedir a cura, a graça a Deus, de continuar pedindo, intercedendo, lutando pela graça nas nossas vidas, na nossa família. Mas nós não queremos deixar de lado o crescimento do processo. Por isso que eu disse para vocês que ia partilhar aqui o segredo para experimentar a ressurreição. Porque muitas vezes nós queremos apenas a ressurreição. É muito bonito, né? É muito bom a gente ver que o nosso Deus venceu, que Ele ressuscitou, que Ele é o Rei vitorioso. Mas você lembra o que foi que aconteceu um pouco antes? Para que Ele vencesse, para que a ressurreição acontecesse, Ele passou pela cruz. Ele abraçou o Calvário. No sofrimento lá no horto, Ele fala, né? Pai, se for possível, afaste de mim esse sofrimento. Assim como a gente também reza muitas vezes. Mas o que foi que ele disse depois? Contudo, seja feita a tua vontade. E abraçou o Calvário. O nosso Deus, o próprio Jesus, abraçou o Calvário dele. E não era ninguém que ia fazer por ele. No caminho, algumas pessoas até o ajudaram. Verônica enxugou o rosto dele. Cirineu carregou a cruz com ele, mas ele não abriu mão do processo. No Calvário ele caiu 3 vezes. Na terceira vez ele podia até dizer, eu não aguento mais. Mas ele foi até o fim. Esse é o ensinamento que o Salmo está nos dando hoje. Não vou colocar de lado o processo. Muitas vezes nós queremos já a cura, mas até Deus nos dar a cura, o que eu aprendi com essa doença? O que eu aprendi com esse sofrimento? O que eu aprendi com algo ruim que aconteceu comigo? O que eu estou aprendendo com esse desemprego? O que eu estou aprendendo com essa dificuldade que a minha família está passando? O que eu estou aprendendo com a luta desse vício do meu marido, da minha esposa? O jovem, né? O que eu estou aprendendo com as lutas na minha sexualidade, na minha afetividade, na minha perseverança? Ah, Senhor, eu não quero, está muito difícil. Não, vamos abraçar o processo com paciência, porque o salmista não está louvando um Deus que tirou o sofrimento dele, porque ele está dizendo aqui, se ele não tivesse feito algo, o Deus, né, por ele teria morrido quando os homens se levantaram, quando as tempestades, as ondas da vida vieram. Então isso quer dizer que as ondas vieram, as tribulações vieram, a tempestade veio. Deus não o livrou dessa luta. Deus não tirou ele do Calvário. Muito pelo contrário, seria incoerente, né? Deus incoerente, porque Jesus passou pelo Calvário. Não vamos abrir mão do nosso processo. Deus vai agir na hora certa. Não fuja da sua cruz. Não fuja da sua luta. Ontem eu partilhava, anteontem, com um padre amigo, e eu dizia para ele, né? Se hoje eu vivo alguns processos na minha vida, eu preciso abraçar. Eu não vou desistir. Não sei o que é que vai ser amanhã, o que é que vai ser depois. Mas o meu Deus não é um Deus que age somente na alegria. Não é um Deus que me dá somente a vitória, como muitos dizem por aí, uma falsa vitória. Ele diz, para que você experimente a ressurreição, você precisa passar pelo processo da cruz. É isso que o salmista nos ensina.
Por isso, o primeiro segredo, né, o primeiro ponto desse segredo para experimentar a ressurreição que eu queria dizer para você é: quem foge da cruz não experimenta a ressurreição. Quem foge da cruz não experimenta a ressurreição. Meu irmão e minha irmã, nós vamos ainda ter muitas lutas na nossa vida. Nós vamos ainda ter muita dificuldade. É próprio da vida que nós vivemos aqui. Mas nós precisamos seguir. Nós precisamos ir adiante. Nós precisamos ser fiéis. Muitas vezes nós não vamos nem até ser fiéis. Mas nós precisamos continuar. A pergunta da nossa vida não é onde está Deus quando me veio a tribulação, né? Onde está Deus que permitiu que eu tivesse uma dificuldade, uma tribulação? A pergunta deve ser: Senhor, o que tu quer que eu aprenda com esse sofrimento? O que é que tu quer me ensinar com essa cruz? Talvez muitas vezes, até quando ela estiver pesada demais, dizer: Senhor, tu me dá essa cruz, eu não estou aguentando. E chora no ombro dele, entrega a cruz para ele, chama ele, mas dizer: eu não vou largar, eu quero aprender. Quem foge da cruz não experimentará a ressurreição. E aí eu lembro dos discípulos de Emaús, né? Aquela passagem que depois que Jesus morreu, os discípulos de Emaús iam pelo caminho, iam muito tristes, né? Não conseguiam acreditar. Jesus tinha morrido, o rei deles tinha morrido, o nosso Deus, onde ele está, né? Iam saindo da cidade, né? Porque aquilo que era o sentido da vida deles parecia que tinha morrido. Jesus tinha morrido. E aí Jesus começa a caminhar com eles e eles não percebem que é Jesus que está caminhando com eles na estrada. Jesus começa a conversar com eles: o que foi acontecer? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão indo embora da cidade? E aí eles dizem: não, você não sabe o que aconteceu? Você é o único aqui que não sabe? O nosso Deus, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Cristo foi morto já há alguns dias e nós não vimos. E a nossa esperança acabou. Mataram ele, né? O nosso Deus, o Salvador, aquele que nós tanto esperamos, está morto. E aí Jesus estava ali caminhando com eles e eles não abriram os olhos, eles não perceberam que era Jesus, por causa do medo, por causa da decepção, por causa da frustração, da expectativa que não foi alcançada. Eles ainda estavam esperando um Deus como um rei desse mundo, com ouro, com palácio. Então muitas vezes a nossa visão fica turva por causa disso. A gente não consegue experimentar a ressurreição. A gente não vê Jesus como os discípulos de Emaús, porque o medo, porque a nossa fixação em querer apenas o bom, em querer apenas aquilo que não deveria acontecer, nos impede de ver Jesus. E aí eles não reconheciam, eles não viam. Como foi que aconteceu? Quando os discípulos iam ficar em casa, eles disseram: não, mas fica aqui conosco, né? Jesus ia passar e: não, fica aqui, vamos cear junto conosco. E eles só reconheceram Jesus quando eles relembraram. Quando Jesus parte o pão para os discípulos de Emaús, aí os olhos deles se abrem e eles veem Jesus. Ou seja, somente quando Jesus partiu o pão, como ele tinha feito, lembra? Lá na ceia, quinta-feira, quando ele partiu o pão com os discípulos e digam: façam isto em memória de mim, é o meu corpo, é o meu sangue. Somente quando eles relembraram, quando eles tomaram consciência, a memória foi ativada do que Deus tinha falado, do que Jesus tinha feito, é que eles olharam e disseram: é Jesus, ele ressuscitou. Foi necessário relembrar o que Jesus havia feito e falado para reconhecer a ressurreição. Então aqui está o segundo segredo, o segundo ponto desse segredo. A gratidão é o segredo para experimentar a ressurreição. A gratidão é o segredo para experimentar a ressurreição. Foi isso que o salmista fez. Aquele que esquece do que Deus fez na sua vida,
Aquele que não faz todo dia o exercício de lembrar de onde Deus lhe tirou, das graças que Ele já lhe deu, das promessas que Ele já fez, ainda que não tenha se cumprido na sua vida. Quantos de nós temos tantas promessas de curas, de milagres, e ainda estamos esperando? A gratidão é o segredo para que você consiga chegar a experimentar Jesus ressuscitado. Porque aquele que esquece o que Deus faz, o que Deus prometeu, o que Deus já fez na sua vida, esse não vai experimentar a ressurreição. Você vai ficar sempre lembrando só da cruz. Você vai ficar sempre lembrando só do que ainda falta, do que Deus ainda não fez, do que Ele ainda não lhe deu. Isso se chama ingratidão. A gratidão é quando eu vou me recordando, como o salmista fez. Mesmo quando os homens se levantaram contra mim, mesmo quando as ondas da vida se levantaram contra mim, isso não é o mais importante. O importante é que Deus estava comigo. Grave essa frase no seu coração. A gratidão é o segredo para experimentar a ressurreição. Aquele que não faz o exercício de lembrar o que Deus fez na sua vida, não vai experimentar o Cristo ressuscitado. Lembrar, recordar quantos feitos. Agora na live das 3 horas o João celebrava, né, essa alegria da misericórdia de Deus. Ele dizia para nós, né, não só como nosso irmão, mas como nosso coordenador, de que nós vamos nos reencontrar, nós vamos fazer aquele louvor que só Ele sabe fazer, né? Que nós vamos celebrar, que nós vamos adorar, que nós vamos de novo estar nos nossos grupos de oração, nos nossos encontros. Essa certeza. Mas nós só vamos experimentar isso se durante esse período em que está havendo tribulação, esse período de Calvário, nós não vamos esquecer do que Deus fez, das promessas dele, do que Ele já falou em todas essas lives, do que Ele falou nos corações. A gratidão é aquilo que vai fazer eu não deixar de experimentar Jesus ressuscitado. Você não pode pular etapa. Não dá para ver Jesus ressuscitado sem vê-lo antes no Calvário e na cruz. Não dá para cantar o aleluia sem antes chorar as dores, sem antes aprender, sem antes esperar o tempo certo. A gratidão é o segredo para experimentar a ressurreição. Então esse segredo que eu queria partilhar com vocês era isso. Para experimentar essa novidade da ressurreição, essa vida nova, eu preciso dessas duas coisas. A primeira é que quem foge da cruz não experimenta a ressurreição. Eu vou passar pelo processo. Eu não quero só a ressurreição. Eu quero viver o mesmo caminho que Jesus viveu, para que faça sentido, para que o sofrimento da minha vida tenha sentido na ressurreição. E o segundo ponto é que a gratidão é o segredo para experimentar a ressurreição. Trabalhe a sua memória. Talvez hoje, durante essa semana, faça isso. Eu vou me lembrar dos feitos que Deus tem na minha vida, de onde Ele me tirou, onde eu estaria, como diz o salmista, né? Se Deus não tivesse estado comigo, onde eu estaria? Onde você estaria? Se Deus não tivesse lhe levado à igreja, se alguém não tivesse lhe convidado para o seminário, se alguém não tivesse lhe mandado esse link dessa live onde você está ouvindo a palavra de Deus agora, onde a sua família estaria? Se você não tivesse lutado em Deus por ela, se você não tivesse rezado, onde nós estaríamos? Olhe para trás o tanto de bênção que Deus já derramou sobre a nossa vida. Ainda é pouco, né? Como a Rosinha está falando aqui, não tem glória sem Calvário, mas ainda é pouco. É isso mesmo, Rosinha. A glória que virá, como diz a palavra, eu já disse aqui em outra live, né? Nem os olhos viram, nem ouvido nenhum escutou, nem ninguém nunca soube, porque é tamanha a graça de Deus, e nós ainda vamos experimentar essa ressurreição. Por isso hoje seja grato, não se desespere, a sua bênção vai chegar, o seu milagre vai chegar, a vida nova, a ressurreição vai chegar, e já chegou, mas é necessário não negar o processo. Eu abraço hoje, e eu reconheço que eu não quero um Deus que me prive dos sofrimentos, que me faça um filho mimado, que não queira que eu sofra, que não queira que eu chore,
que eu não aprenda com as dificuldades da vida. Claro, ninguém quer sofrer na vida, mas se as tribulações acontecerem, eu quero aprender o que Deus tem para mim naquele momento, para que depois desse processo do Calvário e da cruz, porque Ele ressuscitou, eu também tenho a certeza de que depois desse processo eu vou cantar a vitória de Deus, eu vou ressuscitar com Ele. Amém? Eu creio que o milagre que eu espero na minha vida vai chegar. É isso mesmo, dona Wanda. Essa frase é boa, hein? Nós podemos repetir isso. Eu creio que o milagre que eu espero na minha vida vai chegar. Por isso eu queria convidar você a guardar esse salmo no seu coração e esse segredo. O segredo para experimentar a ressurreição é este: não largar a cruz e a gratidão. É lembrar sempre do que Deus fez, para que eu não esqueça de que a ressurreição virá. Não deixe que o medo, a insegurança, a falta de fé faça com que você deixe de esperar o Senhor. Espere, confie, não negue a sua cruz, abrace ela, para que você um dia cante a ressurreição, o aleluia, porque Ele já ressuscitou. Amém? Tem aquela música que diz isso? Nós podemos cantar para encerrar, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Senhor, que a Tua palavra, nesse momento, transforme o meu coração. Que assim como o salmista disse, se Tu não estivesse estado comigo, Senhor, em todas as batalhas da vida, se o Senhor não tivesse estado conosco, as ondas teriam nos devorado vivas, teriam nos afogado. O mal, os homens, os inimigos que se levantaram contra mim teriam me devorado vivos. Mas como salmista eu quero hoje declarar, Senhor, que a minha segurança está em Ti. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes do inimigo. A nossa alma escapou como um pássaro dos laços do caçador. Deus não permitiu que eu fosse laçado pelo caçador. Rompeu-se a armadilha e nós nos achamos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Obrigado, Jesus. Eu não vou esquecer do que Tu tem feito na minha vida. Eu não vou esquecer, Senhor, do que Tu tem feito na minha história. Ainda que eu caia muitas vezes, ainda que eu seja infiel muitas vezes, ainda que eu esqueça muitas vezes o que Tu fez na minha história, dá-me a graça de relembrar, de que a minha memória me faça ser grato, porque a gratidão é o segredo para experimentar da vida nova e da ressurreição, da vitória de Deus. Obrigado, Senhor, por nunca me fazer esquecer. E é essa memória do que Tu fez em mim, que tem me resgatado muitas vezes, que tem me livrado do mal, que tem me salvado. Por isso eu quero hoje assumir a postura do salmista, de dizer: bendito seja Deus que fez na minha vida. Aquilo que ainda precisa ser feito eu vou esperar, eu vou confiar, porque um dia Ele já fez. Rompeu-se a armadilha e nos achamos livres.
O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permita, Senhor, que nós esqueçamos. Não permita, Senhor, que essa verdade se apague da nossa vida. A nossa segurança está em Ti. Que nenhum medo, nenhuma tribulação, nada nos impeça de cantar essa vitória na nossa vida. Dai-nos força, Senhor, para esperar, para carregar a nossa cruz, para não desistir, para seguir adiante, Senhor, mesmo que seja difícil, porque Tu nos mostrou no Calvário. É como se as Tuas quedas também fossem uma permissão para a nossa queda. O problema não é cair, o problema é continuar no chão. Nós queremos ser como Tu, Jesus. De forma muito humilde, queremos ser como Tu. Nós não queremos ficar no chão, nós queremos seguir adiante. Peça isso ao Senhor, a força necessária para você não desistir. Eu quero me recordar, Senhor, todas as vezes que eu quiser desistir, para me continuar. Ainda que a minha humanidade diga o contrário, eu quero continuar, Senhor. Eu quero Te bendizer, Jesus. Eu partilho com vocês o sentimento que Deus colocava no meu coração sobre o nosso irmão Fernando, né? Ele sofreu um acidente, nosso irmão de comunidade, para quem não sabe, ele sofreu um acidente domingo à noite. E a gravidade do acidente, tudo dizia o contrário. Que as consequências iam ser muito ruins. E os dias foram se passando, hoje já é terça-feira. E por nós não negarmos a cruz, nós estamos experimentando a ressurreição do Fernando, a ressurreição da alma dele, a ressurreição daquilo que Deus vai fazer também em nós, que somos irmãos dele, da comunidade. As notícias boas estão vindo. Não foi na hora que a gente queria, foi na hora certa. As notícias estão vindo, vai dar tudo certo. Ele está fora de muitos perigos que nós imaginávamos. Quando nós partilhamos uns com os outros, com os irmãos, as confirmações vão acontecendo. Eu partilhava com a Marta sobre o que eu tinha sentido em oração e ela confirmava, a Rosa também. E hoje, quando a gente soube notícias dele, tudo que a gente rezou se confirma. Que o nosso auxílio esteja sempre no nome do Senhor. Não vamos permitir que a nossa memória esqueça do que Deus fez em nós. Amém? O segredo para experimentar a ressurreição é a gratidão. Não vou abandonar a minha cruz. E vou ser sempre grato a Deus por tudo que Ele já fez. Se Ele fez, Ele vai fazer muito mais. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia. Que essa palavra fique no seu coração. Você possa rezar, talvez ainda hoje, esse salmo. Que Deus continue nos dando a graça de experimentar dessa fé e dessa alegria. Amém? Vamos pedir à Virgem Maria que nos dê a graça de experimentar o segredo. Ela que soube, né? Ficou até o fim na cruz, não negou também o processo da cruz. Que ela nos ensine a viver cada passo do Calvário e ir até a ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem Maria, exemplo de testemunho, intercedei pela comunidade Luz do Mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.